Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 9. João capítulo 10, a epígrafe do texto ali fala o bom pastor, porque o bom pastor é os 10 mandamentos. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Então Jesus começa dizendo assim: na verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor. E quando você vai no versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Lembrando, Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e a doutrina dos 7 Espíritos são os outros 9 mandamentos, que é a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é a serpente. Se você pisar nos mandamentos dele, você morreu espiritualmente. Quando você vai no Evangelho de Mateus capítulo 10, lá Jesus envia os 12 discípulos para pregar o Evangelho. E ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, de graça recebeste e de graça dai. Então toda pessoa que cobra para pregar o Evangelho são um falso pastor, não está entrando pela porta, está entrando por outro lugar. Quando você vai no Evangelho de Lucas capítulo 10, lá Jesus está enviando 70 discípulos para pregar. E lá ele diz: digno é o obreiro do seu salário. Na casa que você entrar, você coma, beba, durma, e no outro dia você sai e vai embora. Então o que é? O salário, o que é? Você está pregando o Evangelho, a pessoa te dá um prato de comida, um prato de janta, uma roupa se você precisar, que não é para você levar bolsa, nem alforje, nem dinheiro. Esse é o pregador verdadeiro. Toda pessoa que cobra para pregar o Evangelho, ele já não entrou pela porta, ele está entrando por outro lugar, portanto ele não é o pastor. O pastor, ele entra pelos 10 mandamentos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto fala o bom pastor. E Jesus diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10 ele diz: aquele que não entra pela porta, mas entra por outra parte, é ladrão e salteador. Depois você vai no versículo 9, que é a doutrina dos 7 Espíritos, que são os 9 mandamentos da serpente. Ali é o próprio Jesus falando, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado está falando dos 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos estão falando da doutrina dos 7 Espíritos. E os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. É não roubar, não matar, não adulterar, entendeu? Por isso que ele é chamado a serpente. Se você ignorar esses mandamentos e pisar nele, você pisou na serpente e você morre eternamente. E o que é a serpente? Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés no monte. Então, 7 espíritos e um corpo, 8. Quando nasceu o corpo de Cristo na terra, deu 9. Por isso que Jesus é o número 9, a serpente. Se você pisar nos mandamentos dele, você morreu espiritualmente. Amém? Vigiai e orar, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor.